Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma das pessoas que foram responsáveis pela minha entrada no mercado de recrutamento e seleção. Uma pessoa que foi muito importante para mim também, no sentido de me ensinar como a gente entrevista. Coisa que eu sei e você também sabe que é raro hoje em dia. Mas antes vou me autodescrever. Sou um homem branco, cis, hétero, tenho 1,90 m, mas estou sentado, tenho um cabelo curto, um óculos preto de grau, não é um óculos preto de sol, uma barbazinha ralinha, mas que está bem ajeitada, camisetinha azul bebê, que não tem erro para pessoas do meu porte, uma tatuagem no braço direito e uma calça jeans azul. Estou sentado numa mesa de madeira, no clássico estúdio de podcast, paredes pretas, com pessoas agradáveis à minha volta. Mariana Pereira, minha sócia maravilhosa, faça as suas honras. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, seja lá que hora você esteja vendo ou ouvindo a gente. É um super prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou Mário, sou uma mulher branca, cis, hétero, tenho meus cabelos loiros compridos, hoje eu estou toda de preto, uma blusa de malha preta, estou aqui do lado da Márcia, nossa convidada, super feliz com o meu livro Mulheres de RH, que ganhei de presente da Márcia, que já vou deixar aqui como próximo na leitura da semana. Márcia, super prazer, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigada Saig, Mariana. Bom, meu nome é Márcia Batista, eu sou uma mulher preta, cis, hétero, tenho um cabelo cacheado na altura do pescoço, estou vestindo um macacão azul marinho e também um blazer azul marinho e muito feliz de estar aqui, muito obrigada. E você foi muito generoso também na sua descrição, é muito legal saber que consegui deixar também uma parte. Conseguiu. Faz 10 anos que eu utilizo os seus materiais para entrevista legal. E sempre que eu tenho um duro falar, deixa eu dar uma olhada lá naquele negócio, porque foi um dos materiais que me trouxe até aqui. Claro que depois eu fui comprando livros de como conduzir uma entrevista e tem sempre alguma coisa faltando. E aí eu vou lá no teu conteúdo e falar, aqui está. Ele sempre fala de você, Márcia. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Eu não sei o quão distante você está do mundo do recrutamento. Obviamente, a gente está nele e faz parte dele, né? E uma das queixas que tanto candidatos quanto clientes nos fazem é, nossa, como a gente é maltratado numa dinâmica de entrevista, como o recrutador não tem a menor ideia do que me perguntar. E eu falo, desse mal a gente não padece. Posso padecer de outros. Posso ser incompetente em outras áreas, mas dessa área não. E eu acho que dentro de todas as pesquisas que eu fui fazendo com as empresas de recrutamento, não existe mais aquele protocolo de 3 meses dos novos consultores, deles serem apresentados ao mercado e as dinâmicas de entrevista de emprego. Está tudo muito automático, as conversas estão muito superficiais e isso acaba impactando, obviamente, na entrega que é feita. Claro que a gente não está falando de executive search, de posições operacionais e de posições táticas. É uma reclamação constante no mercado. Nossa, eu acho isso triste, né? E uma das coisas que eu levo, por mais estar longe, né, do mercado de recrutamento, mas trabalhando em empresas, fui para outros mercados, mas uma das coisas que eu tenho também como objetivo pessoal é de justamente tentar fazer a diferença na vida de algumas pessoas, né? Às vezes você não consegue transformar toda uma organização, mas o meu objetivo é o que eu posso fazer por aquela pessoa. E um dos pontos que eu acredito fielmente é a parte do treinamento. Então, seja no treinamento da parte de entrevista por competências, como também na parte de liderança, que é algo que eu venho me dedicando também há bastante tempo. Então, quando eu entro nas empresas e também quando eu vejo a minha equipe, eu olho para isso e falo assim, ok, o que a gente pode desenvolver aqui? E a partir do treinamento, porque eu também tenho esse viés, eu tenho essa veia, né, na minha formação, porque eu vim de consultoria, de treinamento e de desenvolvimento. Então, por mais que hoje eu não seja mais uma consultora, mas quando eu estou dentro da empresa, eu também acabo agindo como uma consultora de treinamento e desenvolvimento, porque também me ajudaram muito nisso. Eu aprendi muito, então eu quero também
multiplicar esse conhecimento. E eu vejo como um dos meus propósitos de carreira, né, da minha trajetória profissional. Bom, do que eu posso dizer, tem sido bem feito, né? Estamos perpetuando isso. Márcia, como foi o teu começo de carreira? Onde você nasceu? Como é que era a tua estrutura? Eu acho que é super interessante a gente contar para as pessoas a Márcia, início. Como é que foi isso? Olha, foi um início que não foi muito fácil, né? Mas eu sempre, desde muito pequena, fui muito determinada. Isso veio com você ou em algum momento você passou por um evento que falou eu preciso ir atrás daquilo que eu quero, senão não vou ter nada? Olha, eu vim de uma infância assim, muito precária, né? Então, para você ter uma ideia, meu pai ele era pedreiro e minha mãe nunca tinha estudado, ela trabalhava com faxina. Ela foi ser alfabetizada, lembro na época da creche, ela era funcionária pública, e uma das diretoras pegou todos os funcionários que trabalhavam ali e falou assim, isso é impossível. E ela fez a alfabetização dessas pessoas, e minha mãe era uma delas. Então, eu via dentro daquela infância precária, muito pobre, depois mais ou menos quando eu fiz uns 14 anos, 15 anos, eu falava assim, não, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ser uma pessoa independente. E eu lembro, naquela época, com 14, 15 anos, você conseguia trabalhar, você podia trabalhar. Hoje é menor aprendiz, mas antes não, você conseguia trabalhar. E aí eu lembro que eu comprei o jornal no domingo, porque esse era o que acontecia, você comprava o jornal, forma, né? E eu comecei a procurar as vagas. E eu não sei, Eduardo, não sei te falar de onde que veio isso, mas na minha cabeça eu falava assim, eu quero trabalhar como auxiliar de escritório, porque eu sei que como auxiliar de escritório, depois eu estou dentro de uma empresa e vai ser mais fácil eu desenvolver a minha carreira ali, porque o meu sonho era ser secretária. Né? Eu achava muito bonito, eu queria ser secretária executiva. E eu lembro que eu peguei o jornal e meu pai viu e ele não ficou muito feliz com aquilo. Ele olhou e falou assim, não, mas eu posso trabalhar, enquanto eu trabalhar, você não vai trabalhar. E eu fiquei muito triste, muito magoada com aquilo, porque eu falei assim, poxa, vai demorar muito. E aí a vida foi acontecendo, infelizmente ele era uma pessoa que tinha problemas com álcool, né? E aí isso ficou insustentável, minha mãe se separou e eu precisei trabalhar realmente para poder ajudar nas contas. E foi quando eu fui ajudada também por projetos sociais, que é uma das coisas que eu também carrego hoje eu sou uma ativista porque eu fui muito ajudada também por projetos sociais. E aí falaram com a minha mãe, que tinha um curso e que dentro desse curso a gente ia aprender a parte de informática e ainda era aquele lá MS-DOS, Sim. sabe? Tudo tela verde, exato, disquete, Disquetão. assim. Exato. E aí a gente ia aprender aquilo e aprender técnicas também de escritório, de auxiliar de escritório. E iam pagar para nós a condução, e foi ótimo, e também pagavam o almoço. Então, eu estudava de manhã, fazia o colegial, e à tarde eu ia para esse curso. E esse curso, ele era patrocinado pelo Instituto CIA, né? Então, foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque depois desse curso, eles também ofereceram... Quanto tempo durou esse curso? Eu acho que foram 6 meses. Bastante. Bastante. Porque depois do curso também eles ofereciam uma espécie de uma imersão em 2 empresas para a gente ter contato com o mundo corporativo. E aí uma dessas empresas era a Gelri, de trabalho temporário, e a Manpower, eram os 2 parceiros. E eu acabei caindo na Gelri e passei 2 dias lá com quem? Com a secretária do presidente. E eu era muito determinada e fazia muitas perguntas e não parava de perguntar. E foi quando um dia minha mãe recebeu uma ligação, né, lá na creche onde ela trabalhava, porque era isso, né, número fixo era muito caro, então eu dei o número da minha mãe. E aí um dia eu cheguei em casa, ela falou assim, olha, te ligaram lá da GEL e pediram para você ir lá que eles querem te oferecer uma oportunidade de trabalho para cobrir férias durante 1 mês dessa secretária. Eu fiquei super feliz. E aí essa foi a minha primeira oportunidade, fiquei 1 mês lá.
E aí falou, olha, tem outras férias para cobrir na diretoria comercial. Eu só sei que nisso eu fiquei 6 meses lá na empresa. Cobrindo férias. Cobrindo férias. E foi realmente a minha grande oportunidade de trabalhar em empresa, e depois eles me indicaram para uma outra empresa pequena, familiar, que eu também fui trabalhar como recepcionista e secretária. E nisso eu fiquei até mais ou menos 18 anos, que foi quando, de novo, ajudada por projetos sociais, um professor no 3º ano do colegial da época, colocou na lousa um curso pré-vestibular para pessoas de escolas públicas e afrodescendentes. E aí eu fui para esse cursinho, estava no final do 3º ano, porque eu falei assim, não, eu vou no final do 3º ano, no ano que vem eu fico o ano inteiro estudando, e depois eu consegui entrar numa pública, esse era o meu objetivo. E aí eu fui para esse curso pré-vestibular, e no final do ano já chegou uma possibilidade da gente ter bolsa de estudo pela Educafro, né, do Frei Davi, que hoje muita gente conhece, mas eu fui da primeira turma em 1998 e estudei psicologia. Eu tinha 90% de bolsa. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, e também morava bem distante. A faculdade era na Universidade de São Francisco, que ficava ali naquela região do Pari, que hoje não tá mais, eles estão na freguesia do Ó, e eu morava no extremo sul de São Paulo. Então, eu demorava realmente muito tempo para chegar em casa, eram por dia mais ou menos 6 horas em transportes públicos. 3 para ir, 3 para voltar. Exatamente. Puxado. Muito, muito puxado. Então, assim, não foi nada fácil durante essa época. Acho que começou a ficar mais fácil depois que eu me formei. Acho que mais ou menos com uns 28, 30 anos que minha vida começou a ficar um pouco mais tranquila. Mas durante esse tempo exigiu de mim realmente muita perseverança. Durante muito tempo eu ficava pensando, será que vai valer a pena? Porque eram muitas horas de privação de sono. Exato. Eu ficava com muita fome também, não tinha assim dinheiro para poder ficar me alimentando, né, durante toda essa jornada fora de casa, porque realmente era muito difícil de comer fora de casa. Então, foram anos mesmo difíceis, mas eu perseverei, muita determinação, e aí me formei. E aí, depois, quando eu me formei, comecei na vida corporativa, e foi quando eu pensei, falei assim, não, quero trabalhar realmente com recursos humanos. E eu lembro de um professor dentro da faculdade, que ele falando de consultoria, que se a gente quisesse realmente aprender bastante, a gente deveria ir para a consultoria. E eu peguei aquilo e falei, ótimo, então vou começar a trabalhar com consultoria. Então, minha primeira experiência foi em consultoria de recrutamento. E numa daquelas agências ali da Barão de Itapetininga, lembra? Tinha a Barão de Itapetininga, tinha ali no centro. Exato, sim. Exatamente. Então, ali comecei a entrevistar, comecei a trabalhar, mas ao mesmo tempo também eu senti que ainda não era aquilo, não era recrutamento e seleção, mas foi ótimo para poder me dar a musculatura. E aí foi quando eu consegui entrar numa empresa, numa consultoria de treinamento e desenvolvimento, que aí foi a minha escola, e que eu tive assim uma grande possibilidade de trabalhar com consultores muito, muito seniors e que foram muito generosos comigo também de compartilhar esse conhecimento, de me levar para a sala de aula, para eu ficar lá escutando, vendo e também dividir o palco comigo, mesmo eu com muito medo, né, da audiência, de tudo aquilo. Pessoas que realmente acreditaram em mim, que investiram, que eu sou eternamente grata. Né? Como que a psicologia surgiu para você? Foi algo intuitivo ou você tinha lido alguma coisa que falou, putz, eu quero ser psicóloga? Tem um primo que ele estava estudando psicologia. E aí eu lembro que a gente estava conversando e ele falava muito do curso de psicologia. E eu falei, bom, eu quero fazer psicologia. Porque antes eu queria fazer direito. Eu queria fazer direito, queria fazer jornalismo, mas nessa conversa com ele, eu vi que psicologia poderia me abrir um leque muito grande.
E quando eu entrei lá na faculdade, quando apareceu essa oportunidade para ver os cursos, tinha direito, tinha psicologia e tinha alguns outros cursos, e eu fiquei um pouco nessa dúvida, mas eu falei, não, vai ser psicologia. E aí foi por isso. Então, foi por conta de um primo. Eu sempre faço a mesma pergunta, Marcia, para quem teve uma infância difícil e conseguiu galgar coisas melhores. O que uma pessoa que passou pelo que você passou precisa fazer para sair dessa situação? Por que eu faço essa pergunta? Principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem muitos coaches, muitos assessores financeiros que dizem, não, é só você poupar. Mas a gente sabe que não sobra. Pelo contrário, falta. É. E aí é muito fácil, quando sobra alguma coisa, você economizar. Mas e quando você eventualmente não tem, quando sobra? O que você diria para essas pessoas que muitas vezes são as Márcias de hoje, que estão pegando busão, estão pegando metrô lotado? O que você falaria para elas? Agarrar toda e qualquer oportunidade que aparecer. E eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que você veja que tem possibilidade de você aprender. Então, eu vejo que as escolhas que eu fiz também para entrar em algumas empresas foi muito mais do que eu podia aprender com aquilo, o que poderia me trazer no futuro, do que necessariamente um retorno imediato de remuneração, de dinheiro. Então, e eu acho que essa, para mim, foi uma decisão realmente muito, muito acertada. Então, muitas vezes eu tinha a possibilidade de talvez ir para uma empresa maior, mas talvez ali também o meu crescimento naquela empresa maior ia ser um pouco mais longo, mas na empresa menor eu ia ter muito mais possibilidade de aprender, estar mais perto do dono, ganhar ali de imediato, talvez um pouco menos, mas o conhecimento, isso sim, não tem preço, né? Tem valor. E ter perseverança, e ter realmente muita determinação para saber que as coisas, às vezes, elas não são de imediato. Você precisa plantar um pouco para depois realmente você conseguir colher uma melhor remuneração, um reconhecimento, porque depois isso vem. Porque você já criou esse repertório. Acho que o mais importante nesse momento é você criar um repertório profissional, pessoal, desenvolver suas competências, e aí depois o dinheiro ele vem como uma consequência. Márcia, você estava falando bastante das suas oportunidades, das oportunidades que a vida traz, né? E ela traz mesmo. Uhum. Você, na sua primeira oportunidade, você estava lá, estudante de psicologia, com a oportunidade, com aquela coisa, consultoria é onde eu vou aprender. Você se sentia pronta, preparada para aquele desafio? Porque muitos jovens, eu sou mentora de alguns jovens e eu sinto hoje essa geração, eles falam assim para mim, mas eu não estou pronta. Eu falava, mas você nunca vai estar. Né? Como que foi isso para você, vindo, né, dessa sua história de vida, e encarar mesmo o desafio, primeiro de uma universidade, ou seja, você já rompe a barreira da tua família indo para uma universidade, e dar esse segundo passo, que é entrar no mundo corporativo, mas muito focada, né? Sabendo para onde você queria ir. Não que podia ter dado muito errado. Exato. Deu muito certo. Mas como é que foi isso para você? Eu acho que eu tinha um sentimento que eu estava pronta para aprender. Ah, perfeito. Entendeu? Então, acho que é isso. Porque na hora que você tem essa humildade, você tem essa disposição de falar assim, não, estou pronta, mas para aprender. E aí eu acho que as pessoas também, elas começam a te olhar com mais generosidade, inclusive quando você comete erros, porque você vai cometer erros, é normal. E quando você está dentro de um ambiente que você tem essa segurança psicológica, onde você pode errar, é onde você mais aprende. Porque você não tem medo de chegar e de levantar a mão. Ou eu lembro também na consultoria, lembro que a gente foi fazer um trabalho muito grande, que tinham 3.000 pessoas, e eu falei para o consultor, eu estou com medo. Né? Mas só que eu tive essa liberdade de falar para ele, estou com medo, não estou segura. E aí ele falou assim, não, mas não tem problema, estou aqui para te apoiar. A gente já treinou, você vai fazer uma parte, e se der qualquer problema, eu estou aqui para poder te apoiar. Então, isso foi essencial.
não é? E depois também na minha vida eu tive outras pessoas em que eu pude compartilhar isso, essa insegurança, esse medo e não ter vergonha disso. Porque eu acho que às vezes a gente também fica com aquela vergonha e eu vejo isso nos jovens mesmo, de falar assim, eu não estou pronto, mas concordo com você nunca vai estar, né, pronto, mas você precisa estar pronto para aprender, cair e levantar, e não tem nenhum problema nisso. É isso que faz a gente ficar realmente cada vez mais forte, que te dá esse repertório que eu falei e que vai te dando vai retroalimentando essa possibilidade. E o que eu acho super legal, para quem ainda não conhece, é que isso te levou a trabalhar em Portugal e na França. Exato. Quais são as principais diferenças do mercado brasileiro para o português e do brasileiro para o francês? Olha, o mercado português é uma coisa que só depois que eu saí do Brasil, que eu acho que eu também tive esse insight, né, de ficar ainda mais fã e muito mais patriota. Porque eu acho que o profissional brasileiro, ele tem uma capacidade de criatividade muito grande, de resolver problemas. Então, de criatividade é realmente de olhar uma situação e que aparentemente você não tem uma solução, mas também não é uma solução assim linear, especialmente quando você não tem os recursos. Eu acho que nós estamos habituados a isso. Como nós não temos todos os recursos, mas a gente precisa fazer as coisas acontecerem, então o profissional brasileiro, ele vai lá e faz isso. A gente tem, sim, um déficit da parte de educacional, tem muita coisa que a gente não conhece, a gente lê pouco, né? Mas quando vai para o mercado de trabalho, eu acho que a gente tem essa possibilidade, esse é o nosso grande diferencial. Comprometimento. Né? Exato, também comprometimento. Quando a gente vai para o mercado português, por exemplo, foi uma das coisas que eu fiquei assim super impressionada, que eu fui contratar uma estagiária, né, para minha equipe, e aí veio o currículo, e a estagiária tinha 26 anos, e eu falei assim, nossa, mas estagiária, 26 anos, né? E eu pensei, eu com 26 anos já estava trabalhando, mas por quê? Lá você primeiro estuda, fez um mestrado, ela já estava, acho que no segundo mestrado, e agora ia ser a primeira experiência profissional dela. Então, eu acho que no mercado, na parte da Europa, você tem muito mais isso, pessoas que entram no mercado de trabalho com um pouco mais de idade. Aqui, a gente vê que pessoas com 26 anos normalmente já estão trabalhando ou, minimamente, durante a faculdade, já começa a fazer os estágios. Lá não, isso em Portugal. Na França, por exemplo, quando a pessoa está estudando, tem uma parte que chama de alternância. Então, você fica 6 meses, você para de estudar durante a faculdade, 6 meses você faz um estágio e você fica só fazendo aquele estágio. Depois você volta mais 6 meses para a faculdade. Ou durante esse tempo, se você pode fazer isso, você tem que sair mais cedo, tem todo um cuidado. Aqui no Brasil, a gente precisa se virar, né? Aquilo que eu falei, você estuda durante a noite e trabalha durante o dia. Muitas vezes você já chega destruído na faculdade. Eu fiz metade do meu curso à noite e por conta de outro trabalho que eu consegui fazer metade do curso mais para o final de manhã e eu senti uma diferença tremenda. Você acordar e você ir direto para a faculdade... É outro com muito rendimento. mais energia. Exato. Mais energia. É outro rendimento. Então, eu acho que existe essa diferença, assim, que o europeu ele acaba indo trabalhar, né, um pouco mais tarde, mas ele tem todo um repertório teórico muito, muito forte, mas também, quando deparado com uma adversidade, ele pode sofrer um pouco mais, né? Nesse sentido. Mas ele não tem um jogo de cintura, ele não tem uma criatividade para resolver problemas, né? Exato, ele não está habituado com isso, né? com essa adversidade. Ele, muitas vezes ele olha para aquele problema e fala assim, poxa, não tem solução, não dá para chegar lá. Aí você, como líder, muitas vezes tem que falar assim, mas quem sabe se a gente der essa volta aqui, a gente consegue. É verdade. E eles são binários, né? Exato. Os europeus... Nós trabalhamos na mesma, né, empresa, os franceses, eles são muito binários. Então, assim, é sempre ou sim ou não. É sempre o certo ou o errado, 1 mais 1 vai ser sempre 2. E quando você prova para
Eu trago os franceses, né? Que 1 mais 1 pode ser 3, Exato. dependendo de como. Buga a cabeça deles, né? Num nível que é muito difícil para eles compreenderem. E acho que é um pouco de como a gente se vira na vida mesmo. Exato. Os brasileiros, né? E um exemplo assim que eu tenho que para mim foi muito forte agora nessa última passagem, né, pela França, eu tive a possibilidade, né, de olhar toda a parte de pesquisa de engajamento do mundo. E eu acredito que esse foi um dos motivos também de eu ter ido para lá, porque aqui no Brasil eu era responsável pela América Latina e os nossos resultados eles eram muito altos. E aí quando eu fui ver, fiz algumas comparações e depois fui explicar, né, para as pessoas os resultados, uma das perguntas que eles me fizeram foi, mas qual que é a explicação? O que você acha que a América Latina, né, tem esses resultados tão altos? E aí eu acho assim, existe assim um recorte cultural, que eu acho que é indiscutível isso, quando você olha para a América Latina em comparação com os europeus, porque os europeus, de alguma forma, eles têm um outro tipo de olhar muito mais reivindicativo, tá? E eu acho que aqui na América Latina, justamente por estar habituado a trabalhar muito sem recursos, quando a gente tem algo a mais, a gente fica também muito grato. Acho que nós temos esse tipo de postura, né, de estar muito grato. Mas a minha explicação também para eles além disso, é que eu acho que aqui também na América Latina, nós temos uma liderança que é mais próxima, que trabalha com a proximidade. Não tem tanta hierarquia numa comunicação, por exemplo. Isso, você respeita a hierarquia, mas também é aquela coisa que você pode ter uma relação profissional, mas também um pouco mais próxima. E eu acho que isso possibilita de você criar esse ambiente de segurança, você criar esse ambiente em que, apesar das diversidades, a gente consegue dar um jeito, a gente consegue transformar esse ambiente de trabalho num ambiente que ele é produtivo, num ambiente também que eu me sinto, né, que eu me sinto bem. Uma outra coisa que eu lembro que me chocou, não que me chocou, mas que eu achei que foi interessante em Portugal, e que eu cheguei numa sexta-feira para trabalhar, né? E aí eu falei assim, gente, sextou, não sei o quê, sexta-feira. E as pessoas estavam com a mesma cara de segunda-feira, né? Aquela coisa. E eu brinquei e falei assim, não, eu expliquei para eles o que era, né? O sextou, o último dia da semana, para a gente aproveitar o fim de semana. E eu vejo também que depois as pessoas, principalmente ali da minha equipe, elas começaram a aderir isso também. Então, talvez essa leveza no ambiente de trabalho que a gente tem, que não significa que a gente é mais ou menos competente por levar um clima mais leve, por brincar. Eu acho que a gente brinca, né, e é mais gostoso mesmo, né, quando você tem um ambiente que você pode ter essa relação mais próxima. Isso é refletido diretamente numa pesquisa de clima. E eu senti isso também na França. O ambiente, né, do escritório, ele era diferente, era um pouco mais... Mais denso, talvez? Mais denso, não tinha, assim, tantas, né, brincadeiras, quase não tinha. Eu acabava sendo a pessoa, né, que começava a querer quebrar. Exatamente. E eu brinco, né, que eu me sentia, na hora que eu entrava no escritório, eu me sentia muito gigante, porque parece que eu entrava... E aí estava meio que todo mundo olhando para mim, mas eu acho que não, acho que era por conta mesmo dessa minha espontaneidade de querer criar relações e falar, e aí, como é que foi o fim de semana? Tá tudo bem com você? E lembrar de alguma coisa que a pessoa tinha me dito e perguntar sobre aquilo. E eu lembro também que no escritório as pessoas elas iam conversar uma com as outras e elas cochichavam. Então eu falei assim, Mariana, você que... E aqui no Brasil, né, a gente falou assim, fala alto. Eduardo, não sei o quê, parará. Aí eu falei assim, mas por que as pessoas aqui estão cochichando? Eu falei assim, não, é para não atrapalhar a concentração da outra pessoa. E aí eu me sentia maior ainda, porque eu falo alto, né, eu sou filha de baiano, né, então a família toda fala alto, expansivo. Mas foi interessante, foi muito interessante ter essas diferenças. Eu acho que tem um pouco disso. Existe alguma ligação entre alta performance e alto engajamento, ou não dá para fazer uma ligação, uma correlação entre uma coisa e outra?
Eu não cheguei a estudar isso, a ver isso dentro da pesquisa lá que a gente fez. Então, eu não saberia te dizer especificamente, porque aqui na América Latina nós éramos apenas 5%, né, do negócio em comparação com a Europa. E nós tínhamos ali países que estavam muito bem na questão de performance e muito bem também na parte de engajamento. Outros que não estavam tão bem, né, como, por exemplo, a Argentina, mas a gente sabe que a Argentina tem ali os seus problemas, os seus percalços, mas também no nível de engajamento também estava alto. Então, eu não consegui, pelo menos dentro dessa realidade, ver alguma relação tão direta desses dois, com relação ao desempenho do negócio e o engajamento das pessoas. Eu sempre faço perguntas básicas, porque tem uma parte da nossa audiência que não é de recursos humanos, né? Qual é a razão de uma empresa fazer uma pesquisa de clima e engajamento? O objetivo para mim, eu acho que a pesquisa de clima e engajamento é um dos KPIs que é chave dentro de RH, né? Assim como o de turnover. Eu acho que é importante saber trabalhar esses dois indicadores. Então, dentro da pesquisa de clima e engajamento, eu vejo que a gente pode ter um diagnóstico de como está o clima organizacional da empresa. E também, quando você tem esse acesso a isso, a esses resultados, e você sabe que algumas mudanças importantes, elas virão e pode impactar o clima, você pode também fazer ações para prevenir a queda do engajamento. E aí, por quê? Porque isso impacta diretamente também no turnover. Normalmente, o que a gente quer? A gente quer que nós tenhamos um alto engajamento e um baixo turnover. Isso quer dizer, estou produzindo bastante e ninguém está pedindo demissão ou sendo desligado. Exatamente. Especialmente aquele turnover que as pessoas pedem para sair. Então, quando você começa a analisar esse número e ver assim, por que as pessoas estão saindo, aí a entrevista, né, de saída, para poder ver por que essas pessoas estão saindo. E se você olhar, fazer uma revisitação dos resultados da pesquisa de engajamento, você pode encontrar ali alguns indícios bem interessantes. Por exemplo, relacionado à liderança ou até mesmo ao ambiente, se a pessoa se sente segura dentro daquele ambiente ou se ela sente que ela não teve o treinamento necessário para desempenhar as suas funções ou que ela não vê perspectivas para a sua carreira ali. E todos esses pontos, eles são levantados na pesquisa de clima. A diferença é que você tem condição de agir preventivamente, porque na entrevista de saída, você já perdeu aquela pessoa. Já foi, exato. Né? Você já perdeu aquela pessoa. Então, você pode, sim, e deve utilizar isso. Eu sou uma grande entusiasta da pesquisa de clima, da pesquisa de engajamento, para olhar esses números, e acho que também uma técnica que eu aprendi na consultoria que eu trabalhei, que é a Franquality, com o Almiro, como ele é engenheiro, né? E ele falou assim, olha, tudo dá para a gente resolver em uma matriz. E aí, colocando dentro dessa matriz a questão de percepção e realidade. Então, isso para mim... Por quê? Porque a pesquisa de clima, ela avalia muito da percepção, né, do colaborador sobre aquele determinado tema. E aí, nessa outra vertente de realidade, o nosso papel como RH e junto com o líder, porque eu acho que não é um instrumento de RH, né, é um instrumento de gestão. Então, é importante também a gente trabalhar com os gestores e fazer talvez essa tradução, que eu acho que é talvez isso que esteja faltando quando a gente olha, né, para RH, porque muitas vezes faz a pesquisa, aqui está o resultado, entrega para o líder, ele olha para aquilo, coloca na gaveta, mas esquece. Ele fala, tem outras coisas muito mais importantes na cabeça dele. Mas quando você, como RH, chega e se propõe a fazer uma tradução daquilo e como isso pode impactar nos negócios, na equipe, que ações que isso pode estar junto com o planejamento que ele tem,
aí eu acho que você ganha o RH, você ganha o gestor. Né? E o RH ganha também muito, muito com isso. E dá um exemplo. Quando o nível de engajamento ele está alto, mas você sabe, como eu disse, que temos mudanças que vão impactar nas pessoas. Isso pode... O que isso pode nos dizer? Que provavelmente, num próximo ciclo, o nível de engajamento pode baixar. E, com isso, você pode ter mais pessoas saindo. Mas, para essas mudanças acontecerem, é essencial ter essas pessoas, né, que são aí chave, né, para essa mudança. Então, você agir preventivamente, que é saber o que pode também ser falado, o que pode ser compartilhado em relação a essas mudanças que vão acontecer, para as pessoas minimamente ficarem tranquilas ou saber que, ok, é uma tempestade que a gente vai passar, mas precisamos de vocês. É melhor do que fingir que nada está acontecendo. Né? Um outro ponto também que é super sensível, né, em toda pesquisa, as pessoas elas vão falar que a parte de remuneração e de benefícios nunca é suficiente. Realmente nunca vai ser. Se eu perguntar para você, você ganha o suficiente? Ganha o suficiente? Eu falo, não, eu acho que eu poderia ganhar mais. E quando fiz essa análise numa determinada empresa, a percepção das pessoas estava muito baixa em relação a isso, principalmente a partir de benefícios. E quando fui fazer esse check, né, com a realidade, para poder olhar, vamos ver o que está acontecendo no mercado ou qual que é o histórico dessa empresa. E o histórico dessa empresa era que os benefícios não tinham tido reajuste adequado nos últimos 3 anos, tudo muito abaixo da inflação. Então, era um problema de percepção, mas também era um problema de realidade. Então, quando você tem essa junção, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a realidade. E o que é mudar a realidade? Rever o pacote de benefícios e ver o que você pode alterar. Só que nós estávamos no meio do ano fiscal, então eu não tinha orçamento para aquilo. Então, qual foi a ação, em conjunto com o CEO da empresa, é chegar e falar muito abertamente. Sabemos que temos aqui um problema, não poderá ser resolvido este ano, mas nós vamos colocar em discussão no próximo orçamento para a gente fazer um reajuste. Só que esse reajuste não vai acontecer de uma única vez. Nós vamos precisar ter pelo menos aí X tempo. E nós fomos muito, muito transparentes com as pessoas. E aí elas entenderam que aquilo iria acontecer de uma maneira progressiva, e realmente aconteceu. Né? Então, esse foi uma das questões. Uma outra que às vezes você tem, que a percepção é negativa, mas a realidade, na verdade, ela não é tão negativa assim. Então, qual que é o papel? É de você mudar a percepção. E como é que você muda a percepção? Muitas vezes a partir de uma simples comunicação. Em uma outra empresa também, relacionada à parte de benefícios, as pessoas simplesmente elas não sabiam quais eram os benefícios que ela tinha. Ela tinha uma lista de benefícios enorme que elas não sabiam que podiam utilizar, que tinha aquilo disponível. Então, a primeira ação que nós tomamos foi divulgar. Né? E saber assim, olha, você sabia que você tem esse benefício que está disponível? E aí, quando aconteceu o próximo ciclo, esse ponto, ele realmente aumentou. Essa é uma das coisas também que eu sigo dentro da minha metodologia de trabalho, é acompanhar esses indicadores e também trazer a minha equipe para acompanhar isso e ver o quanto que isso pode ser impactado. E depois mostrar também para o gestor. Porque isso vai fazer cada vez mais que ele trabalhe com você. Porque você está mostrando também, através de números, como é que o RH, nesse trabalho de parceria, pode fazer a diferença, pode ajudar a dar os recursos para ele ter uma equipe mais engajada, e aí, estando mais engajada, que ele consiga ter melhores resultados, que dependam dele, porque às vezes tem uma conjuntura que, por mais que a equipe esteja engajada, você não consegue ter um resultado. Márcia, a gente pode olhar num tripé, né? Uhum. Liderança, engajamento e agora segurança psicológica, né? Uhum. Antes você falava de felicidade no trabalho. Isso. Hoje a gente já tem, né? Tem um livro, aliás, que é sensacional, que chama Organizações Sem Medo. Não sei
qual vertente da segurança psicológica você vai, se é a do Timothy ou se é da Amy. Mas no final a gente está falando sobre ser eu mesma e não ter ali medo do julgamento dentro do meu ambiente de organização, no meu ambiente organizacional, que responde sua pergunta. Que talvez isso eleve realmente a performance, não tem nenhum estudo ainda, eu não achei nenhum. Que tem uma comprovação, mas a gente sabe que ambientes saudáveis promovem pessoas que produzem mais, e isso é uma equação, acho que é muito fácil de ser resolvida, talvez por isso não tenham muitos estudos. Mas a liderança, né? Porque eu já trabalhei em empresas, já rodei pesquisa de engajamento, a gente já faz todas as análises, a gente na área especialista, a gente vai, gente, vocês não têm noção da quantidade de números que vem, de resultados, de cruzamentos e tudo mais. E aí a gente vai para a liderança, com os planos de ações lindos, maravilhosos. Qual que é o papel da liderança nesse estágio? Como que ela alavanca ou piora os resultados de um ano para o outro? Você tem algum case prático ou na hipótese na tua cabeça? Eu acho que nesse sentido, talvez um passo antes, que é construir o plano com ele. Perfeito. Né? Eu acho que aí, porque senão fica uma coisa que ele consegue tomar realmente como algo que é dele, não algo que veio o RH e que propôs. Muitas vezes, eu já tenho também esse plano de ação, algumas das ações que eu sei que pode dar certo. E aí, por meio de perguntas também, como tenho a formação também em coaching, é fazer esse processo junto e ver assim, o que faz sentido para ele e também eleger algumas prioridades, né? O que é crítico e não querer abraçar o mundo, porque não tem como eu falar assim, olha, então nesse ano o que a gente pode trabalhar? E eu acho que também o plano de ação é um plano de ação que ele não é somente para aquele ano, ele pode, né, ser plurianual. Então, e depois, à medida que a gente tem uma outra pesquisa de clima também, incluir outras ações ali. Então, normalmente... É contínuo, um desenvolvimento contínuo. Exatamente, ele é contínuo. E aí eu vejo que, quando eu comecei a adotar essa postura, que eu tive um real engajamento do líder nesse ponto. E de chamá-lo também, muitas vezes, para ele ser o responsável por implementar alguma ação. Isso é interessante. Com o meu apoio. Isso é interessante, porque uma parte significativa das ações de recursos humanos no desenvolvimento da liderança falham em até 6 meses e talvez você tenha trazido uma das opções para que isso funcione. É você colocar o líder como um protagonista dessa mudança. Exato. E não como alguém que vai simplesmente repassar uma solução do RH, que talvez seja uma área que não entenda tanto da área dele como ele mesmo. Exato, exatamente. Então, essa tem sido a minha postura. E tem resultados, assim, interessantes. Acho que isso aproxima também muito. E depois aproxima ele ainda mais da equipe. Né? E aí eu vejo que ele se torna mesmo um gestor de pessoas. Na tua visão, a pesquisa de clima ela tem que ser feita em média quantas vezes por ano? Porque essa é uma discussão cada vez mais acalorada. Antigamente era uma vez só por ano, passou a ser 2. Você acha que tem que ser mais ou menos? E aí pesquisa de pulso, né? Isso, exatamente. O que é isso? Para quem não sabe, o que é a Pulse? A Pulse são pesquisas menores em que você vai realmente tirar, né? Por isso que fala pulso, ver você tirar ali o pulso de alguma situação, especialmente quando a empresa está passando por algumas mudanças drásticas e o mercado tem sido muito dinâmico. O que aconteceu com essa chegada das pesquisas Pulses é que a gente não pode esperar um ano para poder ter esse diagnóstico da empresa e também muitas vezes assim 60 questões, as pessoas demoravam muito tempo, depois também muito tempo para analisar isso. Então, foi dividido, mas eu acho, minha postura é de que ter uma pesquisa maior, né, uma pesquisa completa, uma vez por ano é importante, e justamente porque eu vejo que é um plano de ação contínuo, e essa pesquisa Pulse, inclusive, para você analisar se essas ações que você está implementando, se elas já estão surtindo algum efeito na percepção dos colaboradores. Então, eu vejo como uma excelente ferramenta para a gente. Então, seria um aliado, né, dessas duas vertentes. Quais são as principais diferenças e desafios para um RH de uma consultoria de recrutamento
e para o mercado de hotéis, que foram talvez os 2 últimos mercados em que você trabalhou. Quais são os desafios que cada um deles traz para o RH? Acho que na consultoria de recrutamento, a pressão pelo curto prazo... A gente sabe. Exato. Isso impacta também no RH, né? De você ter ações que rapidamente o consultor, por exemplo, num treinamento, ele tem um treinamento hoje, então que ele possa aplicar amanhã. Isso. E que dê lucro na quinta. Isso, exatamente. E que isso reverbere em resultado. Eu acho que dentro de outros segmentos, talvez você tenha um pouco mais de tempo, né, de longo prazo para você trazer esse resultado. Mas eu acho fantástico para o profissional de RH também de ter essa experiência, porque isso te dá essa flexibilidade, essa musculatura para você trabalhar em diferentes ambientes. Aquele ambiente que te pressiona mais por resultado imediato e aquele em que você pode ter um pensamento também um pouco mais estratégico e que as ações são mais de longo prazo. E que os resultados são de longo prazo, desculpa. Temos uma pergunta da plateia. Ah, perfeito. Muito bem. A gente falou aqui muito da parte profissional. Isso. Mas a gente sabe que como uma mulher preta faz toda a diferença. E aí você falou sobre vir do extremo da Zona Sul, de pai pobre, mãe pobre, sem estudo. E eu queria entender, eu queria que você falasse pra gente, até pra gente aprender sobre isso. Eu tenho essa proximidade com isso e de um histórico desse, mas como foi pra você? Você acha que existiu algum objetivo muito específico? Aconteceu? Foi mais difícil pra você como mulher preta? Porque você fala muito de acredita, aprende, vai atrás, mas isso como mulher preta eu acho que é um pouco mais difícil. E eu queria também perguntar para você acha que hoje, a gente fala muito de diversidade racial, você acha que isso é modinha porque estão falando, ou você acha que efetivamente as empresas estão praticando isso? Porque a gente fala, tem que ter pessoas negras, mas você acha que as empresas de verdade praticam isso? Então, assim, sim, eu achei que foi super difícil, e para mim, no início, e como uma mulher preta, às vezes é muito sutil. Né? Era o que eu ia te perguntar, se você já teve episódios mais claros de preconceito ou de racismo, ou foi sutil? Eu já tive casos sutis e eu já tive casos escancarados. Né? Quando eu era secretária, por exemplo, eu tinha 19 anos, eu sofri uma violência muito grande de uma pessoa, de um colega de trabalho, por um erro que eu cometi. Por isso que eu falei da questão de você ter a segurança, né, de você poder cometer erros. Eu cometi um erro e ele colocou o dedo na minha cara e falou assim, você não passa de uma preta burra. Nossa. Né? Lamentável, né? E aí eu tive muita coragem e fui para a delegacia. Eu liguei para a polícia e fui para a delegacia, porque... Isso foi mais ou menos uns 30 anos atrás? 20 e poucos anos atrás? Porque exato. hoje já dá cadeia, né? Já é equiparado aqui. Mas antigamente não, né? Não, e foi realmente muito frustrante, porque como só estava... E as pessoas, elas têm essa atitude, principalmente porque elas sabem que elas podem sair impunes. Exato. E eu estava sozinha com ele numa sala. Né? Então, quando chegou na delegacia, e aí esse delegado também perguntou, mas tem alguma testemunha, tem alguma coisa? Então, você sofre violência 2 ou 3 vezes, né? Primeiro que é a primeira violência do ato, e a segunda de chegar e falar assim, mas tem certeza que você escutou certo? Eu falei assim, não, eu escutei certo, eu estava lá. E, enfim, não deu em nada, mas aquilo, é claro, me abalou muito. Né? E depois eu tive que trabalhar muito isso, e ainda trabalho isso, porque sempre vem, né? Isso. E outras maneiras, muitas vezes, sutis da pessoa. E o que é essa maneira sutil? De hoje, nesta posição, muitas vezes, quando eu chego em algum lugar, ou quando eu cheguei num local, que eu fui fazer uma visita, encontrar com um colega lá, um diretor de engenharia, e a gente foi visitar uma obra, e
E aí, quando chegou nessa obra, eu não consegui verificar muito bem onde é que ele estava. E aí eu vi algumas pessoas e disse, mas eu acho que não é aqui. Voltei, mas depois consegui chegar. E aí, depois, uma dessas pessoas que estava, né, ali na obra, que era o dono de uma empresa, né, de construção, ele falou assim, eu vi você chegando, mas eu pensei que você fosse a estagiária, né? Então, daí ele falou, mas por que ele pensou que era estagiária? Daí algumas pessoas falaram, não, porque você parece jovem, né? Eu falei assim, não é isso, eu sei, né? Eu sofro, só quem está nessa pele é que sabe disso. Então, essas são as coisas. Por que eu não posso ser uma diretora de recursos humanos que está chegando numa hora que estou sendo esperada, inclusive? Né? Não era uma estagiária que estava sendo esperada. Era eu. Não é? Então, sim, acontecem. É muito mais difícil. A gente precisa também ter um apoio, ter um grupo de apoio muito grande para poder não cair. Sobre as empresas, sobre a questão de diversidade, igualdade racial, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, né? E dentro do Comitê de Igualdade Racial. E um dos programas que a gente tem é de aceleração de carreira para ajudar outras mulheres negras a chegarem em posições de liderança. Então, sou uma das mentoras e faço questão de todo ano ter pelo menos uma mentorada nesse ponto. E o que eu vejo de maneira geral nas empresas? Primeiro, teve um boom, essa questão de diversidade e inclusão, e de você ter áreas, terem sido criadas áreas, etc. E agora eu percebo que essas áreas elas estão acabando. A sua percepção, Márcia, é que as áreas estão acabando ou que elas estão se encaixando no mecanismo das empresas? Elas estão se encaixando no mecanismo das empresas, mas com menos visibilidade. Isso, exato. Com menos visibilidade. E aí, quando eu falo menos visibilidade, é também um orçamento dedicado. Porque você não vai conseguir fazer as ações que você precisa fazer se você não tiver um orçamento dedicado. Você pode até tentar fazer algumas coisas, mas ela não vai ser uma transformação cultural. Vai ser algumas medidas ali paliativas. Então, eu vejo esse movimento. E que é uma grande pena, claro, porque eu acho que a gente deveria ter realmente, para conseguir ter essa transformação dentro das empresas, mas eu acredito também que não adianta a gente trabalhar só nas posições de base. A gente também precisa trabalhar nas posições de liderança. Então, contratar as pessoas assim, que já estão no mercado e que têm experiência, né, dentro dessa aceleradora de carreiras, né, por exemplo, nós temos aí mais de 50 mulheres, né, por ano que são formadas e que estão preparadas para essa posição de liderança e prontas também para aprender. Então, eu não acredito muito nisso. Não, a gente não tem profissionais negros para assumir essas posições. Tem. A gente precisa, sim, ter essa intencionalidade, né, de procurar e de dar oportunidade para essas pessoas. E de, muitas vezes, acreditar nessas pessoas que nem mesmo elas acreditam nelas. Então, precisa ser aquela pessoa que vai falar assim, olha, não, nós acreditamos em você, nós vamos dar o suporte. Aqui você tem esse lugar seguro para se desenvolver. Saiu uma pesquisa, né? Um artigo do Ricardo Salles no Estadão, essa semana, semana passada, que, em média, as empresas têm R$100 mil para ações de diversidade e inclusão. E aí, eu já sentei numa cadeira como head de diversidade e inclusão numa empresa de varejo, e no meu primeiro ano eu tinha 1,5 milhão. E com 1,5 milhão, tendo 40 mil funcionários, eu mal consegui fazer o básico. Exato. Que era letrar a liderança e minimamente ter um senso para eu descobrir quem eram as pessoas que estavam na minha empresa, né? Porque tudo começa de dados. Você teve sua experiência com o seu engenheiro, eu tive com o meu também, Padovani, que me falava, Mariana, tudo na vida você precisa medir. E eu tinha 1,5 milhão. E quando eu li essa reportagem, eu fiquei tão chocada, porque eu falei, o que uma pessoa de diversidade e inclusão, dentro de porque já não existem mais áreas dedicadas, como o Edu falou, essas áreas estão sendo consumidas por
E hoje se fala muito... O Nubank, por exemplo, fez uma mudança que eu acho que é perigosa, de levar a diversidade para dentro de bem-estar. Então, hoje é a área de Elbim que cuida de diversidade. Então, você começa a misturar muito as coisas. Né? Então, você começa a falar de segurança psicológica, mas aí e as pessoas, né? Então... E aí, quando eu olho que as empresas têm 100 mil reais para fazer ações de diversidade, e quando eu sei o que um consultor de diversidade cobra para fazer um letramento excelente para uma liderança, você começa a ver um retrocesso, né, com relação a essas ações afirmativas, né? E aí você gera também o impacto do outro lado. Se você está remunerando mal o consultor de diversidade, você não está contribuindo também para a parte da... sociedade. Exato, exatamente. Então, é um pouco contraditório, muito contraditório isso. E, na verdade, quando você acomoda uma área que deveria ter destaque, você está justamente equiparando ela com as outras áreas. Exato. E é um argumento muito válido para você tirar recursos dessa área, porque, afinal de contas, todas as áreas são iguais. Então, me parece ser um subterfúgio corporativo para você não investir em algo que talvez a liderança tenha pensado que teria dado frutos e não deu. É porque não são frutos, né? Não sei se você concorda, Márcia, mas primeiro que não é rápido. Não. E segundo, porque não é... Quando você faz uma pesquisa de engajamento de um ano para outro, se você faz um negócio certo, você vê um crescimento tão bacana, o turnover diminui, as pessoas ficam mais felizes, você começa a enxergar isso no dia a dia. Quando você está trabalhando com diversidade, não é simples assim, não é trivial. E aí, isso veio no meio de uma pandemia, que não ajudou, né, as estratégias de diversidade e inclusão. Então, não sei se você concorda, mas a percepção do resultado, ela é mais demorada e, por consequência, a liderança vira e fala, onde que eu vou investir? Exatamente. Ele começa a olhar muito para uma questão matemática, né, e fala assim, nossa, estou investindo muito, mas qual que é o retorno? E não pensa realmente no longo prazo e no impacto que isso pode gerar. Que eu acho também completamente contraditório, porque a gente tem falado muito sobre a parte do ESG, né? E a parte do ESG social também é isso, também tem esse componente ali. Não é só isso, claro, mas tem esse componente forte lá dentro. Em linhas gerais, quanto tempo vocês acham que uma política de diversidade e inclusão começa a dar resultado numa empresa? Não tenho Se fosse um planejamento estratégico, 5 anos? Eu acho 5 anos para você começar a ver algumas coisas, tá? Mas eu não vi também nenhum estudo nesse sentido, porque também é tudo muito recente. É muito cedo. Mas eu arriscaria isso, pelo menos uns 5 anos. Né? E sabendo que muitas vezes, como os ciclos das pessoas, né, profissional, ela está diminuindo, acho que vocês podem falar muito mais, eu vejo que as pessoas têm ficado pelo menos assim, uns 3 anos dentro de uma empresa, por aí. Então, se você está falando de 5 anos, você está falando também que você vai treinar exatamente essas pessoas, mas necessariamente essas pessoas não vão dar o retorno imediato dentro da sua empresa. Mas aí você tem que olhar a empresa como o seu papel dentro da sociedade mesmo. Né? Que acabou aquela coisa egoísta. Não, eu não vou treinar, né? Porque a pessoa não vai ficar, mas também qual que é o custo disso? Você está treinando aquelas pessoas para a sociedade, para a vida dela, para a vida das outras empresas, para você realmente viver melhor como sociedade. Eu acredito muito, muito nisso e continuo levantando essa bandeira. Eu fui num evento da ONU, antes de sair lá da minha última empresa, e aí estavam lá, né, o Pacto Global, e falava-se muito de 30% a 50% de mulheres pretas na liderança até 2030, né? E aí eu olhei ao meu redor, né? Primeiro que só estávamos em brancas, né? E é uma realidade. Em 2021, 2022, as áreas de diversidade ou as áreas de RH eram majoritariamente lideradas por mulheres brancas. E eu me coloco nessa posição também, porque eu estava lá. E eu fiz uma conta rápida. Eu falei assim, gente, ninguém fez essa conta de que se a Unilever, se a Mars, se a Embraer, se a Latam, se todas essas grandes empresas realmente tiverem 30% de mulheres pretas em liderança até 2030,
não tem gente suficiente para isso. Porque você olha o pipeline de mulheres que estão se desenvolvendo, que estão acelerando a carreira em projetos como o de vocês, ou dentro do Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, ou dentro de tantos outros movimentos, você ainda tem um degrau quebrado, vamos dizer assim, entre as mulheres que estão preparadas para esses processos e as oportunidades que vão surgir. E eu nem estou falando de mulheres não preparadas, mas da maturidade das organizações para aceitarem essas mulheres, ou homens, né, vamos dizer, mas vamos falando de mulheres negras dentro dessa liderança, de fato sentadas na cadeira. Então, ninguém fez essa conta ainda, e eu fico me perguntando para todo mundo de diversidade que eu olho e falo, você já fez a conta? Porque não vai dar certo. E quando a gente tem esse olhar, você começa a fazer cada vez mais o teste do pescoço, né? O que é o teste do pescoço? É você olhar para os lugares e ver, ok, quantas pessoas pretas tem aqui? E aí, nesse sentido, dou um outro exemplo. Eu estou fazendo uma certificação, né, para ser conselheira consultiva, e dentro da minha turma temos 33 pessoas. São 3 mulheres. Eu sou a única mulher preta, né, desse grupo. Então, é uma coisa assim, que não baixa, que para mim já era um incômodo muito grande, porque eu não vejo, não tem essa representatividade. Uma coisa interessante que você trouxe sobre o teste do pescoço. 2020 até 2022, ali, pandemia, pós, eu vi muitas pessoas pretas sendo alçadas ao cargos de liderança. E não por curiosidade, mas eu fui acompanhando essas pessoas. Uma parte significativa delas ficou menos de 1 ano nos cargos. Obviamente, eu não quero ser leviano e nem estúpido de colocar qualquer tipo de culpa delas, mas eu acho que teve um movimento das empresas orquestrado para mandar uma sinalização para o mercado, do tipo, olha, estamos fazendo tudo, e essa estratégia não funcionou. Porque daí você tem também o que a gente chama de token, né? Exato, a tokenização. Exato. E eu tive a oportunidade de conversar com alguma dessas pessoas que eu acompanhei para colher a percepção delas. E 100% falaram, Edu, me colocaram numa cadeira onde eu não tinha recurso para ser líder. Exatamente. Daí você não tem equipe, você não tem orçamento. Exato. Então, você não tem capital político para fazer as coisas acontecerem e os seus pares são contra você. Como é que você vai... E sabe o que é interessante? Todas essas pessoas com que eu entrevistei, porque é o meu dia a dia, elas não se conheciam e elas falaram as mesmas coisas. Exato. Porque é a realidade do mercado, né? E quando essas pessoas são colocadas lá sem o suporte, sem a segurança psicológica, e Márcia pode falar melhor do que eu, elas não têm. E elas não têm esse repertório suficiente para conseguir sustentar aquilo. E elas são questionadas pelo mercado o tempo todo. Exato. E aí, Mari, tem um outro ponto também. Você é psicóloga. A saúde mental dessas pessoas. Abaladíssima. Abaladíssima. Autoestima. Que primeiro, assim, já de partida, a autoestima da pessoa preta não é a melhor que existe no mundo. Por quê? Porque também você vê, antigamente ainda na televisão, você não tinha nenhuma referência. Nem de beleza, né, de profissional, de nada. E aí, quando você chega lá numa posição e que você não tem nenhum apoio, a sensação que você sai de você realmente não é para mim, sendo que não é isso. E aí eu fico muito preocupada, e por isso que eu falo da questão do grupo de apoio, e por isso que é tão importante participar de alguns movimentos, né, da organização civil, para a gente poder se ajudar e se apoiar e dizer, olha, nós o problema não é com a gente. Se não nos deram, né, todos os recursos, fica muito difícil de chegar e de prosperar, fica muito difícil de você ser bem-sucedida naquela posição. Mesmo estando preparado para ela. Exatamente, mesmo estando preparado para ela, porque o ambiente organizacional, todas as adversidades, elas vão te corroendo ali no dia a dia. Você fica de mãos atadas, não tem como você lutar sozinho. Simplesmente porque você não pode ser quem você é dentro daquele ambiente. Simplesmente porque você não pode ter ali o teu melhor, que é o genuíno. Você tem que sempre ter uma máscara ali. E sim, a gente tem as nossas máscaras corporativas, né? Quando a gente vai conversar com o CEO, quando a gente vai conversar com a equipe, a gente tem.
Mas em relação à diversidade, principalmente ouvindo muito e eu sempre quis muito conversar com as pessoas que representam grupos minoritários, porque no meu privilégio de pessoa branca, eu sempre quis aprender. Então, eu compartilho isso com você. E eu vim de uma empresa que a gente tinha o maior case de pessoas com deficiência intelectual no varejo, autistas trabalhando com deficiência intelectual. E perguntando para as pessoas pretas, elas me falavam assim, Mari, não dá para eu ser quem eu sou. Porque a todo momento eu preciso montar um esquema dentro da minha cabeça de alguém que eu não sou e de alguém que eu não posso ser. Então fica essa coisa do eférico, sabe? Mas acho que ninguém consegue ser 100% daquilo que é no seu ambiente de trabalho. O que especificamente poderia representar isso? Quero ser quem eu sou aqui dentro. Tem algum tipo de explicação ou não? Você me dá a liberdade de usar um exemplo que você mesma trouxe aqui. A Márcia disse, eu sou eu vim da Bahia, sou filha de baiano. Falo alto. Por que ela não pode ser quem ela é lá no ambiente de trabalho? Entendi. Então, Exato, exatamente. Ou também... Sabe o que é de saber interessante? assim, Sabe o que é interessante? Que agora mais uma porta que se abre. Se eu falasse alto, porque eu sou filho de italiano. Exato. E eu falo com olha as que mãos. diferença. E aí, beleza. Entendi. Exato, exatamente. Ou Entendi. um dia, se eu quiser ir pra trabalhar com um turbante. Entendi. Sim. Expressando a minha ancestralidade. Exatamente, expressando a minha ancestralidade, ou com um lenço de uma maneira que vai chamar Ficou claro. a atenção. Mas eu posso, né? Como as pessoas... Ou, às vezes até assim, pode, mas aí a pessoa fica te olhando o dia inteiro. Desculpa, você fala assim, não vou, porque eu não quero que as pessoas fiquem me olhando o dia inteiro pra minha cara. Como se fosse um ET. Como se eu fosse um ET. Né? Exato. Objeto de decoração do escritório. Exato, exatamente. Então, Entendi. é isso. Quero colocar um adorno, alguma coisa assim, mas que não, se eu quiser colocar alguma coisa que é mais chamativa, e tá tudo bem. Que é da sua cultura. É a cultura. Entendi. E você imagina isso todos os dias, 365 dias. Você tem que parar para pensar sobre isso. Se aquele traje, se aquilo vai ser adequado para o ambiente corporativo. Isso já pode também te esgotar psicologicamente. E aí, o que o RH pode fazer para coibir isso? Existe é muito mais uma política de comunicação interna? Ou existe alguma coisa diretamente ligado à área de recursos humanos? Acho que é isso que a Mari falou. Onboarding que tem que ser mais completo, talvez treinamentos mensais. Sim, eu acho que isso que a Mari falou da parte, né, do básico, que era que ela não conseguiria fazer, que é do letramento. Esse é o primeiro passo. Entendi. Que é a gente poder conversar sobre isso e falar também dos comportamentos que são adequados, aquilo que não é adequado também, né? Que não é... Isso é uma questão até mesmo de educação. Até mesmo uma pessoa também que tem deficiência, né? Acho que na rua ou numa fila de supermercado, você vai ver isso, que as pessoas ficam olhando assim para a criança, ficam olhando para a mãe. Isso é extremamente desagradável. Então, isso deveria ser uma coisa que a gente deveria levar para a nossa vida, de maneira geral. É algo que seja corriqueiro, que você não faça esse tipo de comportamento, que você não tenha esse tipo de comportamento, que é muito desagradável, e é só uma falta mesmo de empatia. Tantas pessoas falam tanto sobre empatia, porque fica bonito, etc., mas o que você está fazendo no seu dia a dia? É você ficar olhando para outra pessoa, assim, isso não é nada empático. Você fica olhando para uma pessoa, daí porque não é parecido comigo e aquilo me chama atenção. Desculpa, acho que temos um caminho aí a trilhar. Exato. Márcia, quais foram as principais evoluções que você viu em recursos humanos de quando você começou a trabalhar até agora? Aquilo que te marcou? Eu acho que o que me marcou e o que tem me marcado é a capacidade que o RH está desenvolvendo, que eu brinco que é de sentar na mesa dos adultos. E o que é sentar na mesa dos adultos? É você estar com o CEO e com o CFO, dentro de uma pauta, de uma agenda, e você ter ali o mesmo tempo que um CFO vai ter para você fazer a sua apresentação sobre a sua área. E não aqueles 5 minutos no final da reunião,
aqui com todos os diretores, que está todo mundo já super cansado e não vai prestar atenção. Então, eu acho que essa capacidade do RH de conseguir traduzir essas ações que são estratégicas para o negócio e conseguir mensurar isso e mostrar para as pessoas, para os outros executivos, como é que isso impacta diretamente o negócio. Acho que essa que é a transformação que eu estou vendo. Acho que estamos no caminho, não chegamos lá, mas eu vejo um movimento muito forte nesse sentido. E o que você acha que... quais são as tendências para os próximos 3 anos? Você acha que vai acontecer alguma coisa muito diferente daquilo que a gente já projeta em termos de automação, inteligência, todas essas conversas sobre diversidade, ou você vê talvez algum outro assunto que esteja surgindo? Não, acho que o assunto do momento é a questão da inteligência artificial, né, e como que isso vai impactar diferentes coisas. E eu acho que dentro dos recursos humanos, a parte da inteligência artificial, a transformação digital, eu acho que ela vai ajudar muito, especialmente nas atividades que são transacionais de recursos humanos. Isso eu acho que é excelente, porque a gente investe muito tempo nessas atividades. E com isso nós vamos ter muito mais tempo para poder trabalhar em outros temas, que vai ser o desenvolvimento de pessoas. E aí eu acho que a inteligência artificial, nesse sentido, vai ser um grande aliado. Eu não vejo como um algoz. Eu vejo como realmente um grande aliado para a gente ajudar a encontrar mais ferramentas e outras formas da gente impactar as pessoas para que elas possam se desenvolver e alcançar os seus objetivos profissionais e pessoais também, e os objetivos da organização. Então, não vejo assim, especificamente um nome, mas eu vejo um movimento. Perfeito. Vamos falar sobre a sua participação aqui. Mulheres no RH, volume 3, conjunto com várias autoras. Exato. Sobre o que você falou, Márcia? Então, nesse capítulo, né, desse livro, eu falei sobre gestão de talentos, que é um dos temas que eu adoro. Eu começo esse capítulo com uma frase da Maya Angelou, que eu adoro, que ela fala: eu acredito que toda pessoa nasce com talento. Porque dentro de recursos humanos a gente tem toda aquela parte, né, de gestão de talentos e meio que... sempre dá problema. Sempre dá problema, mas mas eu acho que isso é natural, tem várias coisas que dão vários problemas. Então aqui eu tento fazer uma reflexão sobre isso, sobre a parte, como é que a gente avalia a parte da performance, que eu acho que isso é muito mais... Deveria, né, ser simples, mas aqui eu faço uma parte que eu vi muito também pessoas, ao invés de avaliar o desempenho, avaliar o empenho, ou seja, o esforço da pessoa. Eu acho que a gente precisa separar isso, especialmente quando a gente vai fazer essa análise. Então, esse é um ponto. E depois, o outro ponto que eu acho que é o mais difícil, que é avaliar o potencial. Né? Como é que eu sei que aquela pessoa ela tem um alto potencial para alguma coisa? Então, você precisa se basear em algo. E o que eu me baseei foi numa teoria super interessante sobre agilidade de aprendizagem. Por isso que eu falo que... Exatamente. Que é a capacidade que você tem de aprender mais rapidamente, que isso vai dar para nós mais insumos para saber como é que está o seu potencial. E aí ele coloca agilidade, né, em diferentes pontos, agilidade com pessoas, agilidade para se adaptar às mudanças. E eu coloquei aí também alguns comportamentos que você pode avaliar. E essa teoria, né, da agilidade de aprendizagem, ela veio de um paper da Korn Ferry, de 2004, e que eu acho fantástico. Existem outras metodologias, mas aqui... eu gosto e que eu também incentivo muito os líderes quando eu vou fazer esse trabalho. Esse é um dos pontos também. Dá muito problema, mas por quê? Muitas vezes é um PPT que a gente manda, né, para o líder e fala: chegou o momento, vai. E aí o líder faz aquilo diante. A gente coloca um prazo, começa a mandar, né, os lembretes. Mas quando você senta para conversar com o líder e fazer esta explicação, conversar com ele sobre isso, para ele saber que, inclusive, essa vai ser uma ferramenta de gestão, né? E até mesmo, também, quando ele for
recrutar outras pessoas. O que vai ser mais importante para ele quando ele vai recrutar uma pessoa? É o potencial, mas o potencial dentro de que agilidade que ele precisa para aquele momento. Porque vocês sabem muito bem que não existe o candidato perfeito. Não existe. Não existe. Existem, assim, algumas coisas que você fala, com isso eu consigo conviver, né? Então, é você, muitas vezes, ajudar o líder para ele entender o que ele precisa naquele momento, o que ele consegue conviver, digamos assim, o que ele vai conseguir desenvolver ao longo do tempo, o que ele vai ter mais tempo para poder desenvolver. Então, a partir desses conceitos, eu coloco aí uma proposta, né, de análise e uma proposta também para o RH trabalhar isso em conjunto com a liderança, mas com esse papel muito forte de compartilhar essa teoria, essa ferramenta com o líder para fazer em conjunto, não somente receber. Né? Já fiz as duas formas, receber e outro momento ok, vamos lá, vamos falar junto, porque muitas vezes ele não vai ter... Ele não vai entender. Ele vai entender, então, ok, vamos falar dessa pessoa aqui e desta cadeira. Então, como é que você enxerga isso? E você vai, a partir de perguntas que não estão em nenhum manual, que você ajuda o líder a fazer aquela avaliação. E depois, uma reunião de calibragem, fica muito mais fácil, não fica uma coisa tão díspare. Né? Falou assim, nossa, mas eu não acho que essa pessoa esteja... Ou começar aquela coisa, todo mundo é talento, né? E aí o líder também não quer, falar assim, mas eu não quero que a pessoa deixe de ter uma oportunidade. Todo mundo é 3, né? De 1 a 3, todo mundo é 3. E aí ele tá fazendo um desserviço, ele não está ajudando aquela pessoa. Já temos um substituto para o 9box? Lá na empresa onde a gente estava era o 12box. Eu achava aquilo um absurdo. Não sei se você compartilhava essa dor comigo. Eu não entendia por que tinham aqueles outros textos. Vamos falar do 9box, que eu acho que é mais comum. Já existe um substituto para o 9box? Não conheço. Mas eu acho, também eu cheguei a trabalhar, eu conheci esse 12box, mas eu sou ainda mais adepta do 9box. 12box, se não me falha a memória, surgiu numa empresa de tecnologia daqui do Brasil que está falindo. Em algum momento, a França entendeu que o 12box era mais interessante que, né? Mas não funcionou. De acordo com acho que também a gente tinha uma população grande, a gente tinha uma dificuldade de colocar as pessoas dentro daquelas caixinhas. Eu acho que tinha também uma questão da cultura da empresa onde a gente estava, que era mais difícil, tinha uma morosidade, as cadeiras viravam muito pouco. Então, acho que também fazia sentido, mas foi mais uma brincadeira. Mas não existe um substituto hoje para o 9box. Que eu conheço, não. Você posso, quem sabe, as pessoas que estão assistindo... Pode marcar. Mandar pra gente. Pode mandar pra gente, mas eu não conheço, não. E ainda é a ferramenta que se utiliza para sucessão e prontidão de sucessão. Talvez porque ela seja visualmente mais fácil da gente entender. E ela é didática. Não quer dizer que ela seja melhor, mas talvez para o líder e para um RH que não tem tanta proximidade, seja de uma maneira consciente ou inconsciente, ainda é mais fácil explicar. Exato, é mais fácil explicar. E é claro que as pessoas, acho que é importante deixar isso claro, claro que as pessoas não cabem ali naquelas caixinhas, elas são muito mais que aquelas caixinhas. Mas a gente precisa, de alguma maneira mais didática e direta, transformar o subjetivo em objetivo para você tomar algumas ações. Porque depois de cada uma daquelas caixas, elas vão indicar uma ação que precisa ser feita, que já vai dar um norte também para o líder. Assim como na avaliação na avaliação de clima, na pesquisa de clima, que a gente tem um plano de ação, o ideal também, o próximo passo do 9box é que você tenha um plano de ação de desenvolvimento, né, para aquela pessoa, ou uma tomada de decisão. Então... Precisa ter algum uso para aquelas informações. Exatamente, e ter o acompanhamento disso. Márcia, a gente costuma pedir para o nosso convidado ou convidada um podcast, um filme, uma série, um livro, alguma coisa que mudou a vida da pessoa. E a gente já tem alguns. Acho que a gente devia até voltar e fazer uma lista. Exato. Né? Porque eu acho que a gente está perdendo algumas coisas boas. O que você traria aí para nós? Olha, um livro que eu ganhei, que eu gostei muito, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou, chama Garra. Eu não lembro agora o autor. É uma moça, é uma mulher, acho que eu tenho.
A gente bota na legenda para vocês, tá, gente? E é muito interessante porque, É um como a gente TED, está falando... né? É um de- TED. É um TED que virou um livro. Eu acho que é. É. Como a gente está falando aqui de talento, né? Fala assim, eu creio que cada pessoa nasce com talento. E aí, nesse livro, que eu acho que é complementar, ele fala assim, quando você não nasce com aquele talento, você tem a garra. Eu acho que é isso. E a autora, ela conta também, a partir do exemplo pessoal dela, que ela nunca foi uma aluna brilhante, mas sempre que ela teve muita garra. E garra também, para mim, é uma palavra, garra, coragem. Eu acho que isso é super importante da gente levar no na nossa vida. Então, é um livro que eu gosto bastante. Garra se desenvolve ou você nasce com? Desenvolve. Diz que justamente esse é o grande ponto, de que você tem essa dedicação, de você ter a coragem de romper barreiras, de você não ter medo de ser pioneiro nas coisas, de que você pode, sim, desenvolver. E acho que a gente tem alguns exemplos também, né, de algumas pessoas que você vê dentro do mundo do esporte, pessoas que são extremamente talentosas, e a gente vê outras pessoas que treinam bastante e têm um excelente... Mas elas não nasceram naturalmente, não é aquela coisa que a pessoa consegue, já nasceu com aquilo. Não, ela se dedica, e aí ela começa a ter um alto desempenho dentro daquela coisa. Ela tem um esforço muito maior do que aquela outra pessoa. E eu acho que é isso que ela fala um pouco nesse livro. Sim. Márcia, mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente que a gente não te perguntou? Eu acho que obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada por esse bate-papo. Adorei. E é isso. Estou à disposição também para um Plateia, mais alguma coisa? Satisfeitas? Você é e você foi uma mulher de garra? Sim, sem dúvida. E continuo sendo. Essa é a minha grande força mesmo. Obrigada. Agora eu tô satisfeita. Muito bem, Márcia, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado. Se um dia você foi bem tratado por mim num processo seletivo, tem o dedinho dela, viu? Tudo Obrigado, culpa Márcia. dela. Tudo culpa Obrigada. dela. Obrigado, Márcia. Obrigada, Mário. Obrigada. Para você que está vendo a gente e estiver nos ouvindo, esse foi mais um TerqueCast e até semana que vem.